Ele é um nome poderoso em Balneário Camboriú. Já foi repórter do programa do Amauri Júnior, tem o seu próprio escritório de assessoria de imprensa e foi responsável por trazer várias celebridades aqui para a região. Hoje eu vou conversar com Alex Ferrer. Tudo bem, querida? Como é que está? Tô bem. Tá feliz? Sempre. Então tá, Sempre vamos feliz. tomar o nosso cafezinho aqui Vamos então. tomar. Tá, Alex, você nasceu em Taguatinga. Taguatinga. Fica no Distrito Federal. Distrito Federal. Né? É uma cidade satélite do Distrito Federal. Você tem uma história de vida muito curiosa e eu queria que você contasse tudo e mais um pouco para mim agora. Tentar resumir, minutinho. Tentar resumir, né? Então, eu nasci em Taguatinga, cidade satélite, eu fui abandonado no hospital aos 3 dias de nascido. Até minha história normal como qualquer outra. Uma tragédia comum da vida, né? Tragédia comum da vida. E aí, uma enfermeira no hospital se comoveu com a minha história e tentou arrumar uma família, que era atípico também, porque acaba que é tanta criança abandonada, que não é mais naquela época, só que ela meio que se encantou por mim e tentou arrumar uma família. E aí ela conseguiu uma família para me pegar para criar, só que essa família é negra. E a minha mãe, no caso, que me pegou para criar, a mãe adotiva, falou assim para ela, olha, eu posso pegar a criança para criar, mas ela tem que ser da minha cor. A enfermeira enganou ela, falou assim, não, ele tá branquinho agora, mas pela minha experiência ele vai escurecer com o tempo. O tempo foi passando. Quer dizer que a tua vida já começou com uma pernada, né? Já começou assim, já tive que dar meus pulos lá no berçário, né? Coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. Se virar nos 30. E aí eu fui morar com essa família que moravam numa favela no Rio de Janeiro e foram tentar a vida em Brasília. E daí minha mãe tinha 6 filhos já comigo e a situação é interessante, que ela tinha 5 filhos, morava numa casa de 1 quarto. E mesmo sem dinheiro, ela me pegou, criou. E aí foi acontecendo sucessão de coisas. Aos 6 anos de idade, meu pai morreu. Quando eu falo pai e mãe, sempre adotivo, porque eu só tenho essa referência. Tu nunca chegou a conhecer teus pais? Não, e nem tive curiosidade. É mesmo? Uhum. Tu guarda uma mágoa, então? Não guardo nenhuma, sabe? Porque a minha família é tão maravilhosa, tão maravilhosa. Sabe aquele assim, todos meus amigos falam que queria ser da minha família, porque assim, sabe, família de margarina? Até pela história. E aí o que acontece? Aos 6 anos, meu pai morreu. E aí a minha mãe criou aquela escadinha de filhos. Ela mais viúva, criou 6. E aí no dia, quando eu completei 10 anos de idade, nem um dia antes, nem um dia depois, o que aconteceu? O que podia ter acontecido de ruim? A minha mãe morreu no dia do meu aniversário. Sério? Sério. Bah. E aí a minha irmã, mais velha, tinha sabe quantos anos? Eu tinha 10 no dia que eu fiz 10, a mais velha tinha 22. 22 anos há décadas atrás, era como ter 15 agora. E essa minha irmã de 22 anos criou toda aquela quantidade de criança e adolescente. E aí a minha vida começou. Deu conta. Sim. E às vezes, por isso que eu tento passar essa mensagem, podia estar até falando isso no final, mas eu vou falar agora, já que tem um gancho, que as pessoas falam assim, não, a gente não está podendo ter filho agora, porque está complicado e tal. Tipo, a pessoa tem carro, casa, tem emprego e não pode ter um filho. Aí como é que você me explica? Não, mas uma pessoa... Não, sem querer estragar com o teu pensamento, mas é que assim, as pessoas estão ficando mais individualistas. Claro. Não é? A gente não vem conforme geração para geração, Sim. As pessoas vêm ficando cada vez pensando mais nelas mesmas do que no coletivo, do que em família. Então, esse negócio de família grande é uma coisa que está ficando cada vez mais rara, assim, né? Eu acho que pela economia e pela inteligência, você nem precisa de família grande. Você não precisa construir uma família grande. Mas eu ia dar o exemplo da pessoa que às vezes coloca todo empecilho para não pegar para criar ou não ter uma criança achando que não vai dar conta. E acaba que dá conta. Não precisa de 6, mas dá conta de 1, 2. Tá bom. Daí a tua irmã começou a criar vocês. Criou e assim, criou todo mundo e foi. E assim, nesse período tinha parente do Rio de Janeiro, tinha vizinho que queria desmembrar a gente. Vamos pegar para criar e tal. Porque como eu ouvi aquela história, imagine você ter um vizinho
que o pai e a mãe morrem e fica um monte de criança lá, 6. Então é uma coisa de mobilizar, né? Então você praticamente se criou lá em Taguatinga. Pô, ainda vou conseguir... Facinho, Taguatinga. Taguatinga. Né? Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Você foi um cara que sofreu muito preconceito? Então, assim, preconceito, hoje em dia tudo tem preconceito, né? Tudo é bullying. Né? Se você é rico, você sofre preconceito, se você é pobre, se é muito alto, né? Eu sofri por vários fatores. E aí, eu estava conversando isso hoje com um amigo meu, que eu falei assim, você quer saber, e eu te faço a mesma pergunta, qual o maior preconceito hoje? Qual? Entre negro, pobre, homossexual, qualquer coisa? É você ser pobre. Então você sofre muito preconceito em ser pobre. Se você for um negro bem-sucedido, você não sofre preconceito. Eu tenho um amigo meu negro, empresário, que é chamado de doutor. Ele pode sofrer preconceito se não estiver na frente, ele por trás. Se você é um homossexual bem-sucedido, você é super... hoje em dia, ser homossexual é até status. A pessoa, né, às vezes tem gente que usa isso para entrar em certos meios que precisa desse alvará. E aí eu sempre dizia assim, então nessa época, voltando à pobreza lá, nossa, você sofre demais. Por exemplo, claro, eu sofri por ser... assim, eu não era negro. Não sou negro, só que eu fui criado por uma família negra, então eu via absurdos que você não acredita. Era super normal, você não tinha nascido ainda, na década de 80, era super normal passar um negro na rua e o pessoal gritar, o macaco. Chegava a ser engraçado, e o próprio negro aceitava brincando, porque era aquilo que tinha para ele naquele momento, entendeu? E as coisas vão mudando. Então eu lembro assim, eu tenho situações que, eu lembro que uma vez uma vizinha minha, criança, falou assim, olha... você sabe que as suas irmãs valem R$500, né? E eu falei, por quê? Não, porque na época passava novela que tinha escravo e valia R$500, então era tratado desse jeito. A escravizaura. Exatamente, a escravizaura, na época da escravizaura. E aí, primeira versão. E aí você vai crescendo, por exemplo, eu sou homossexual, já sofri preconceito, mas assim, nada comparado ao quando você... está na situação de extrema pobreza ou de pobreza, entendeu? Essa que a menina falou ali dos R$50. R$500. Você atualiza com o preço dos escravos, hein? Entre R$400 e R$500. Foi a coisa que mais te chocou em relação a preconceito? Não foi o que mais chocou, mas foi uma coisa que marcante, me marcou. Na época não chocou, porque ela falou, eu saiu, entrou por um ouvido e saiu por outro. Não entendi direito, não me magoou. Mas hoje eu recordo, mas não recordo. E o que mais te magoou, então? Acho que nada em relação a preconceito, porque assim, quando você sofre preconceito, ainda mais você se acostuma. Claro que chega uma hora que você não quer mais aquilo, mas assim, você acha normal, por exemplo. Na década de 80 eu achava normal, quem mandou minha família ser negra? Então eles são xingados porque são negros. Você se conformava com o ódio. Me conformava com ódio. Assim, eu acho que muita gente se conforma com ódio. E aí que está o perigo, né? Aí que está o perigo. Mas assim, acontece que eu sempre fui low profile, assim, eu nunca fiz ao contrário, qualquer coisa eu acho que é automático. Eu sempre levei na esportiva. Hoje é diferente, hoje eu ia me impor, poderia me impor, mas assim... Você acha que hoje você é mais agressivo por conta disso? Você me acha agressivo? Não, eu não te conheço, estou te conhecendo agora, mas você se vê assim, você se vê um cara mais na defensiva? Não, por ter passado, por ter visto ao contrário, coisas? Porque assim, eu vejo, ainda mais hoje com a internet, eu vejo muito debate sobre vários assuntos. Então assim, antigamente as pessoas falavam, olha, não se discute religião, futebol e... Religião, futebol... E gosto. Não, era alguma coisa assim. Hoje não. Hoje se você levar a risca, não se discute nada, porque as pessoas são muito... Então, assim, eu sempre... Política, não se discute política. Não se discute política. Se não se discute política, se discute o quê, né? E aí eu digo, não, que eu tento ser maleável. Eu tenho um dom que, assim, eu sempre entendo as pessoas. Nem sei se eu sou entendido sempre, mas eu sempre tento entender porque, assim... às vezes você tem que ter razão, você não deve aceitar certo tipo de atitude, mas às vezes você tem que entender a razão porque a pessoa... tomou aquela atitude ou algo assim. Entendi. Tem que ser maleável, tem que ser light, eu sou muito tranquilo. Tem que relevar as coisas, Relevar sempre. Isso é inteligência, emocional. Sim. Até. Como é que você chegou a morar em Madrid?
por exemplo. Mas aí já passou muito tempo. Né? Porque então, a gente foi de uma primeira parte da tua história, então, que você estava lá em Taguatinga, acho que acertei o nome agora, ponto para mim, e daí, de repente, você mudou de vida completamente. Como é que foi essa situação? Como é que você chegou a ser o repórter do Amaury Júnior? Você foi entrevistado pelo Jô Soares. Tem até um trechinho na internet que eu quero que passe daqui a pouco. Só avisando o seguinte, que aquele cabelo era moda na época, em 2003. Então, eu quero saber de tudo isso. Também tem uma treta com o David Beckham, que você se meteu numa treta, né? Muito doida. Todos os programas de fofoca da Espanha foram atrás de ti. Tem muito vídeo no YouTube. Eu fiquei muito curiosa da tua vida e eu quero saber mais. Você também acha? E eu quero saber mais disso daqui a pouco. Só que agora eu vou fazer um intervalinho, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Hoje o papo está muito legal. Eu estou conversando aqui com o Alex Ferrer. Ele é assessor de imprensa, um cara multimídia, já foi repórter, já foi um monte de coisa. Daqui a pouco a gente volta. Você não saia daí. De volta com o Cafezinho A2 e hoje eu estou conversando com o Alex Ferrer. Ele é assessor de imprensa, já foi repórter do Amaury Júnior. Meu amigo, né? E é um cara muito legal, tá muito bacana o papo aqui com ele. E no primeiro bloco você contou a tua história de vida, que você foi adotado por uma família negra, uma família pobre, sofreu muito preconceito. Tá, já passamos essa fase. E agora eu quero saber, vamos um pouco mais no tempo, saber como é que você chega a se tornar um colunista social, né? Que você foi um dos mais jovens colunistas sociais do Brasil, né? E trabalhou lá com a Amaury Júnior. E como é que essa reviravolta aconteceu na tua vida? Essa história do Amaury é até engraçada. Eu não fui repórter do Amaury. Não foi? Não, por várias vezes já colaborei com ele, sempre recebi ele aqui, a primeira vez que ele veio aqui, sempre abasteci ele com informações e fazia muita entrevista e tal, mas assim, até hoje eu levo essa fama, tem gente que acha. Mas é normal. E é orgulho. Então eu falei errado? Você não foi repórter do Amaury? Porque eu li que você foi. Não, mas eu não fui não. Eu já fiz participações e tal, mas eu nunca fui assim, um repórter do Amaury. Tá. Mas assim, é porque eu sempre tive um contato muito estreito com ele, e que é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. É um ídolo, entendeu? O Amaury é um cara correto, é um cara... Ninguém conhece, mas assim, ele é muito engraçado. Ele parece ser. Muito piadista. Ele parece ser muito doido também. Ele é muito... Mas é um doido do bem, que eu digo. Ele é muito paciente. Então, assim, às vezes as pessoas abordam ele, então, assim, estão anos abordando, estão anos contando a mesma coisa, estão anos assediando, e ele mantém aquele equilíbrio, ele é muito, assim, sensato, ele entende todo mundo, e é engraçado, nos bastidores, assim, o tempo inteiro ele conta história e piada, porque eu acho, assim, que da vida a gente tem história, e é um dom saber contar história, né? E às vezes você conversa com a pessoa não tem nada para contar. Não, todo mundo tem uma coisa para contar. É porque a pessoa não sabe contar aquela história. Entendi. Mas aí, como eu cheguei, como eu saí dessa história triste, que eu sempre uso como ferramenta para me ajudar e como lição, né? Eu poderia ter a opção de ser o sofredor. Imagina, fui abandonado, perdi o pai com 6 anos. O vítima, né? A mãe vítima, eu tinha tudo. Derrotado. O derrotado, nada, nunca. Então, e aí desde criança eu tinha um sonho. Okay. Não me pergunte como que era isso. Vamos lá. O menino tem vontade de ser jogador de futebol, então ele colecionava figurinha, sabia o nome dos jogadores. Eu tinha uma fixação, e não me pergunte de onde, por coluna social. Naquela época, de novo, mostrando aqui que eu sou um pouquinho velho e você não tinha nascido, a gente comprava carne, vinha embrulhado no plástico e vinha no jornal. E aí eu pedia para vir, eu ia comprar carne para minha mãe, eu pedia para vir enrolado no jornal. E lia aquelas colunas. Eu achava aquilo ali o máximo. Eu falava para as pessoas da minha casa que eu ia ser igual eles. Quando passava novela, eu sempre me identificava com o núcleo rico e falava que queria ser igual, e as pessoas falavam, você é pobre, não vai conseguir. Tipo assim, sempre fui... Você já tinha a nobreza dentro de si, Alex? A nobreza de pessoas, sim, e esse sangue azul de querer, mas assim, é inexplicável, porque eu não conheço outra criança que faz igual. Então eu queria estar ali, então eu entendia, por exemplo, uma linguagem coluna social que hoje é coisa de adulto, aquilo ali eu li, ao ponto de, eu li as colunas sociais de Brasília, antes de frequentar a Sociedade de Brasília, eu sabia o nome de todas as socialites, como se fossem assim, artistas de televisão, e aí eu comecei a ficar exigente, eu via que ele recebia muito jornal, eu pedia jornal de outras cidades, Folha de São Paulo, o Globo, para ver quem é que... Então, sendo criança, eu já sabia quem era quem nas grandes cidades, São Paulo, Rio e Brasília. Aí daí como é que tu chegou a ser? E aí, eu tinha esse sonho e não sabia como. Só para você ver, quando você
vai atrás, sempre uma hora chega. Então eu era muito curioso, adorava visitar a rádio, a minha mãe era ouvinte de rádio, então eu adorava visitar a rádio. Quando tinha alguma equipe de televisão na rua, eu ficava perto, eu via como é que trabalhava, então assim, eu tinha certeza no meu fundo do coração que ia chegar lá, mas não sabia como. Um certo dia eu fui com uma amiga, que era Miss Taguatinga, ela foi visitar uma redação de jornal para levar uma foto dela. Uhum. Hoje em dia você manda uma foto por e-mail lá para o jornal publica. Naquela época você tinha que levar a foto. Eu fui acompanhar. Ela entrou, foi para uma sala e saiu um senhor de bigode branco para fumar. Era o diretor do jornal. Ele começou a conversar e eu fui contando uma história para ele. Nem lembro qual história em si, mas eu contei. E ele falou assim, Arthur Erdi, ele falou assim para mim, você não quer escrever uma coluna aqui para o jornal, não? Sem eu pensar meia vez, eu falei, claro, escrevo. Porque às vezes a gente pensa muito, eu tenho medo, então eu nunca tive medo para esse tipo de coisa. Tem alguns medos, mas para esse não. E aí, tudo bem, topou. Só para situar quem está em casa, o jornal não era um jornal grande, era um jornal de bairro, é como se fosse assim, tem um jornal de Santa Catarina inteira, um jornal só de Itajaí, ou só de um bairro e tal, era um jornal pequeno. E como é que eu fiz a primeira coluna? Essa é a tua pergunta. Tinha um amigo, que era meu amigo mais rico, o mais rico era, o pai dele tinha uma loja pequenininha de carro, tinha meia dúzia de carro e tinha uma padaria, então no meu contexto era o mais rico. Eu pedi para ele fazer uma festa na casa dele. Ele fez uma festa, eu tirei várias fotos, aquela foto deu umas 3 semanas de coluna. Só que não tinha notinha, só tinha o nome das pessoas. E aí, a partir daí, esse jornal foi crescendo e ele pegou todo o Distrito Federal. Mas era um jornal pequeno ainda, era um jornal grátis, que dava em repartição pública, igual alguns jornais que existem aqui. E a partir daí, eu comecei a receber, por esse jornal estar circulando em Brasília, capital, lá tem muita festa, eu comecei a receber convite de festas grandes, aquelas que eu via. E comecei a receber notícias de assessoria de imprensa. Quer dizer, para quem está em casa não sabe, você é uma empresa que põe a notícia, que faz os eventos. E aí o que acontece? Comecei a ser convidado para essas festas, só que aí foi uma coisa que eu não fiz, foi sem querer. Foi um sem querer que deu certo. E eu não fiz tipo. Por exemplo, o que seria o normal hoje de uma pessoa, entre aspas, esperta? Não, eu estou entrando naquele meio. Então eu vou fingir que eu sou igual a eles. Não, eu me mostrei, eu ia para a festa, eu parava de ônibus na porta da festa. E as pessoas pensavam, você é filho de quem? Ou mora onde? Eu falava, eu moro em Taguatinga. Então as pessoas achavam estranho aquela sinceridade e eu nunca demonstrar, fazer tipo, eu sou rico, eu sou igual a você. E eu acho que isso ia encantando algumas pessoas. Tinha gente que não queria nem contato, porque não tem poder, não pode porque no meio da alta sociedade é por business. Amor é em casa, festa é trabalho, é business. Mas eu via que eu sentia esse carinho. E aí eu fui crescendo no meio, até que eu comecei a escrever para uma revista. O Amaury Júnior, o primeiro contato que eu tive com ele foi em Brasília, e ele me entrevistou, acho que eu tinha 19 anos, e ele me intitulou, não tinha nem como provar, como o colunista mais jovem no Brasil. E aí choveu um monte de convite, eu fui me aceitado, nossa, foi entrevistado pelo Amaury Júnior. E quando ele voltava, ele me entrevistava sempre, tinha esse carinho todo, entendeu? E aí fui fazendo uma história lá em Brasília, e participava de festa, até que no ano de 2003, eu fui, no ano de 2003, acho que eu tinha 27 anos, 26, 27 anos, eu fui entrevistado pelo Jô? Pelo Jô Soares. Cara, ser entrevistado pelo Jô Soares deve ser uma honra, né? Jô Soares, Rede Globo, 2 blocos. 2 blocos. Engraçado. Na época o Jô era gordo ainda. Era gordo. E vivo. E vivo. Não, e sabe o que acontece? Assim, já aconteceu muita coisa na minha vida, muita coisa boa. Pois é. E eu quero falar de uma treta ainda com o David Beckham. Eu não acredito até hoje que eu fui no Jô. Eu também não. Mas tem um vídeo lá. Coloca aí um trechinho do Alex no programa do Jô. É uma gravação antiga, mas só pra você ver. E pra quem não tava no outro blog, o cabelo era moda na época. O cabelo, coloca aí. Ele já saiu em todas as colunas sociais do Brasil e atualmente é assessor de emergentes. Eu vou começar com Alexandre Ferreira.
Você canta? Não, deixa eu fazer também, João. Faz. Vai. Tudo bem. Tudo bem, parabéns. Fez no ritmo. Você já sabe tudo. Você sabia que há 4 anos atrás eu já vim aqui e sentei ali, né? Na plateia. E eu falei assim, gente, um dia eu vou sentar com o Jô ali e conversar com ele. Pô, podia ter sentado naquele dia mesmo, vinha pra cá. Olha só. Tu se meteu numa treta com o David Beckham, né? Como é que você salvou o casamento do David Beckham? Então, essa história, eu tinha, às vezes, assim, é uma coisa que eu nem uso. Porque, assim, se contar, ninguém acredita. Que, assim, é tanta coisa interessante que acontece, é tão inusitada na minha vida que se contar. Quando eu morava na Espanha, que eu acho que nem dá tempo de contar a história, teve uma polêmica de uma ex-assistente pessoal do David Beckham, Rebecca Luz, que saiu dizendo que tinha caso com ele. E eu conhecia ela e desmentia essa história. Resumindo, desmenti a história, comecei a dar entrevista em todos. Quando eu falo todos... Todos mesmo, todos é mesmo, só colocar assim, lá no YouTube para vocês verem. E os principais programas de televisão da Europa, saiu uma imagem no Channel 4 na Inglaterra, e assim, passou em alguns países na RAI italiana, e por algum momento eu tive 15 minutos de fama na Europa. Eu nunca esperava, mas aconteceu. Quem quiser colocar no YouTube, é interessante. Tá, e eu ainda quero saber, a gente tá com pouco tempo, mas ainda quero saber, preciso te perguntar isso. Como é que tu conheceu o ex-presidente americano, o Jimmy Carter? Foi sem querer, assim, eu tenho até o imã, as pessoas falam assim, mas você conhece muito famoso, amigo muito famoso. Mas é o seguinte, se tiver um avião com 400 lugares e tiver um famoso, eu vou sentar do lado dele. Não sei explicar. Eu estava no museu em Madrid, e aí de repente eu olhei para trás, tinha um senhor bem velho, eu falei, eu conheço de algum lugar, será que é de um filme, alguma coisa? E aí estava cheio de segurança, aí eu olhei para a fivela do cinto dele. Tava JC, falei, o Jimmy Carter, o presidente. Mas assim, já aconteceu inúmeras vezes e vai acontecendo sempre. Sharon Stone foi uma delas? A Sharon Stone foi a campanha de uma construtora aqui de Balneário Camboriú que queria contratar a Sharon Stone. E aí um amigo meu publicitário, o Eduardo, da Escala Metra lá de Blumenau, ele falou assim, olha, eu tenho uma missão impossível para você. Muita gente me contrata para isso. Eu tenho tal coisa. Vamos contratar a Sharon Stone para a campanha? Aí depois disso, saiu várias fotos nos jornais, igual a história do Amaury. Tem muita gente que diz que eu sou amigo da Sharon Stone. Nem sou, até tive um episódio que eu briguei com ela. Não sou amigo, mas às vezes a pessoa coloca numa situação que já é amigo. Inclusive quando ela estava no Brasil e ficou doente, no Sírio Libanês, colocaram a foto dela. Sharon Stone é um amigo brasileiro e me ligaram para perguntar como é que estava a situação. Eu falei, gente, eu não tenho contato com a Sharon Stone. Mas é uma coisa boa. E assim, eu fiquei feliz por ter essa conexão com o Balneário Camboriú. A Sharon Stone é uma diva hollywoodiana e foi muito interessante e é muita história para contar, tinha que ter mais programa. Bom, essa foi a entrevista com o Alex Ferrer, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, mas o programa não fica por aqui. Você pode ir lá na nossa página no Facebook, é facebook.com/cafezinha2tv. Também tem todos os programas completinhos no youtube.com/cafezinha2. Até semana que vem, aquele abraço.